Amados amigos que sempre assistem os vídeos de instruções, as orientações, amados irmãos, e sempre estou especificando, quando eu falo irmãos, irmãos na fé, irmãos em Cristo, nós que estamos na mesma fé, dentro de uma só esperança, guiado por um mesmo Espírito, batizado por um só batismo, servindo e sendo discípulo e praticante devoto a Cristo pela sua palavra. Nós que estamos dentro desse princípio para uma fé com Deus, em Cristo, somos irmãos na fé. Agora, não há comunhão, não há concordância, não há como se comunicar dentro de uma comunhão com aqueles que não se submetem ao Evangelho de Cristo, com aqueles que deturpam e manipulam a verdade do Evangelho de Cristo. Eu não vou ter jamais concordância, nem comunhão, e nem compactuar, e nem me colocar dentro de uma congregação aonde não se submetem ao Evangelho, aonde não estão absolutamente sendo instruídos pelo Evangelho. Jamais eu vou me comunicar ou comungar a fé com nenhum grupo religioso que esteja dentro de princípios religiosos e não no Evangelho de Cristo. Eu nunca vou concordar e nem compactuar e nem comunicar com nenhum entendimento contrário à verdade do Evangelho. Todos aqueles que estão formados no entendimento contrário ao Evangelho vai se aborrecer comigo. Eu vou estar corrigindo, repreendendo, não vou estar comunicando e nem compactuando o conceito, o princípio de fé deles. Se não está no Evangelho, não tenho comunhão com tais. Não faço parte dessas congregações, porque existem muitos grupos congregando, mas sob a autoridade e o princípio, a direção de quem? Esse é um fator importante a observar. Existem vários grupos que se dizem de Deus aí, congregando-se. São várias instituições. São vários grupos dentro de um critério de princípio de valores que diz que é de Deus. São várias instituições e denominações aonde o povo está dentro delas, congregando como se ali fosse o lugar central, o ambiente para a vida com Deus. Mas o que é que esses grupos estão aprendendo? Qual a direção que esses grupos dentro desses ambientes, dentro dessas congregações, qual a doutrina que estão sendo formados? Aonde estão colocando sua vida em submissão? Na autoridade de quem? A autoridade espiritual de Cristo, pela palavra? Ou a autoridade espiritual dos líderes, pelas determinações dos princípios do legalismo das igrejas? Então, é o que eu sempre digo, e eu trabalho hoje com essa posição dentro dessa linha, dessa direção que a palavra me mostra. Eu não trabalho em defesa de valores, de princípios de nenhuma denominação ou instituição religiosa. O que eu defendo, pratico e prego é os valores e os princípios do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho da verdade e da salvação. É isso que eu estou firmado, é isso que eu prego, é nessa esperança que eu vivo, naquilo que o Evangelho revela. Se alguém vem até mim e não comunica com a verdade do Evangelho, essa pessoa
Não vai ter comunhão comigo, nem eu vou ter com ela. Eu não vou comunicar nem compactuar com essa pessoa. O conceito dessa pessoa, eu vou reprovar e condenar. Vou levar o esclarecimento da verdade do Evangelho. Eu não vou debater princípios e valores pessoais de religião, de instituição religiosa, de conceitos formulados de teólogos, de doutores, de homens religiosos. Não. Eu trabalho dentro do princípio do Evangelho. A minha fé é principiada no Evangelho. E se alguém que diz que é irmão na fé não está dentro desse entendimento do Evangelho, não se conduz pela doutrina de Cristo, não está com a esperança dentro daquilo que o Evangelho mostra, logo eu não vou ter comunhão com essa pessoa. A comunhão fala de concordância, de unidade, né? De vínculo, está ali dentro de uma comunhão com aquela pessoa porque está na fé. Só há comunhão entre o cristão verdadeiro que está em Cristo, porque muitos se declaram cristãos, mas não estão em Cristo. Jesus vai dizer, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Do que adianta dizer que Jesus Cristo é Senhor e não guardar, e não se submeter, e não estar sob o senhorio de Cristo, guiado por Cristo, com a vida devota e praticante, consagrando-a a Cristo pela palavra. Não serve você. Não adianta dizer que Jesus é Senhor, porque ninguém vai entrar no reino de Deus dizendo que crê em Jesus. Nem todos, disse Jesus, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Ninguém vai estar dentro da promessa de Deus, fazendo parte do corpo de Cristo, igreja de Deus, se não tiver em Cristo o lugar que eu devo estar, o caminho que eu devo seguir, o meio que eu devo buscar para ser salvo, estar em Deus, fazer parte da promessa, é Cristo, por Cristo, em Cristo. E isso tudo é por fé, naquilo que o Evangelho mostra e me conduz aí para encontrar esta vida com Deus. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, é importante nesses momentos que nós temos a oportunidade de ser instruído, de ouvir uma instrução verdadeira, uma instrução que edifica, uma instrução que traz esclarecimento, uma instrução que convida você a pensar, que trabalha o seu raciocínio, sua inteligência, que leva você a usar o senso crítico, a questionar. É importante a gente aproveitar esse momento, porque a instrução da palavra de Deus é que dá luz e entendimento ao simples. A instrução da palavra de Deus é a luz por onde vamos ser guiados. Então a gente precisa ser instruído, viver uma vida lúcida, sóbria, consciente, inteligente, com prudência, com a nossa fé em Deus, vigiando toda hora, para ver se a gente está na fé ou se não se desviou dessa fé, apostatando dela. E como é que eu posso estar na fé que vai me levar a ser aceito e aprovado por Deus? Quando eu estou principiado na minha vida de entendimento, de esperança, praticando, vivendo, aguardando e servindo na direção de Cristo, pela palavra dele. Quando eu me perco da direção de Cristo, quando eu não estou na doutrina de Cristo, eu me perco de Deus. Eu não estou dentro da direção com Deus. Eu estou desviado de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que nós devemos ser prudentes com a nossa vida, andando, sendo guiado e instruído na doutrina de Cristo, por onde vamos estar no caminho da salvação. Paulo ele vai advertir Timóteo sobre isso. Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. E tanto a ti como os que te ouvem, se tu estiver na doutrina. Não é se tu estiver ali, aqui ou em qualquer lugar que dizem que tem que estar para ser salvo. Tu tem que estar na doutrina. A doutrina é dentro da direção de Cristo. Estando na direção de Cristo, nós estamos em Cristo. Ninguém pode estar em Cristo se não estiver na doutrina, na direção de Cristo. Está entendendo?
Então é o que eu digo. Tem muita gente aí que abre a boca e professa: eu sou de Deus, sou de Jesus, estou seguindo a Cristo, eu sou de Cristo. Qualquer pessoa pode se denominar o que ela quiser. Pode dizer: eu sou de Deus, eu sou isso, eu sou daquilo, eu sou assim. Ela tem o direito de dizer o que ela quer. Agora, será que o que ela está dizendo procede? Esse é o porém. Não é dizer que é de Deus que é de Deus. O próprio Jesus, ele vai advertir um povo que se achava de Deus. O próprio Jesus vai mostrar àquele povo o contrário do que eles pensavam que era. E Jesus foi muito objetivo e enfático, a ponto de chegar para esse povo que eram religiosos e dizer: vocês têm por pai o diabo, não é a Deus. Olha que coisa importante a gente parar para examinar e observar o que Jesus vai dizer aos religiosos judeus, lá no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João. Aqueles homens estavam ali desfazendo de Jesus, perseguindo Jesus, não recebiam a palavra de Jesus. Se tudo que Jesus trouxe para o mundo conhecer foi vindo pelo Pai, foi o Pai que enviou. O Pai enviou o Filho. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, que é muito importante a gente trazer esse detalhe. Quando Jesus diz: o Pai que me enviou, Jesus está falando desse Deus na sua essência original que ninguém conhece, que é um ser além do conhecimento de qualquer pessoa. Por isso que Jesus vai dizer: ninguém conhece o Pai senão aquele que veio do Pai, né? Ele que conhece o Pai na sua essência, porque ele veio do Pai. Estando ele fazendo parte da composição da essência divina, ele conhece o Pai. Então, quando fala do Pai, está falando desse Deus invisível que não se conhece. Quando fala do Filho, está falando daquele que o Pai, o Deus invisível, enviou para levar o conhecimento dele aos homens. Esse Filho veio do Pai, ele é Deus igual ao Pai, ele se manifesta em matéria, ele se materializa, tomando a forma humana, materializou, né? Se materializou. O Filho é aquele que se materializou, que veio do Pai. Jesus, ele não é nenhuma criatura, anjo, nenhum espírito, nenhuma coisa assim. Ele é Deus, ele é Criador. Então, quando Jesus fala do Pai, Jesus está falando daquele que ninguém nunca viu. E ele, como homem, veio ensinar as pessoas sobre esse Deus que ninguém nunca viu. E aí, no seu ministério, no decorrer da sua revelação, ele vai revelar que ele é esse Deus, na forma humana. Então, nós precisamos ser prudente, porque Jesus Cristo, ele veio fazer a vontade do Pai. Então, tudo que nós precisamos conhecer e crer para estar em Deus é por Cristo. Ninguém conhece a Deus, o Pai, senão o Filho, por onde a gente tem o conhecimento do Pai. Ninguém chega a Deus, o Pai, senão pelo Filho. Ninguém tem a vida eterna que o Pai proporciona, se não for pelo Filho. Porque a vida eterna do Pai está no Filho. Você está entendendo isso? Então, tudo que a gente precisa conhecer de Deus está em Cristo. Ninguém pode, escuta aqui outra coisa importante. Ninguém pode servir a Deus, dizer que crê em Deus, dizer que ama a Deus, dizer que está tendo fé em Deus, se não for pelo Filho. E foi isso que Jesus estava ali advertindo e reprovando os judeus em João 8, deu a lidinha a partir do versículo 40 ao 47. Jesus, até o 51, dá a lidinha lá, é muito importante. Dá a lidinha na Bíblia, vai ler a Bíblia, irmão. Não é só texto isolado, não. Vai ler a Bíblia, vai examinar. Ler é examinar, vai se dedicar a conhecer, examinar o que está ali revelado para nós, para o nosso ensino, para a nossa direção, para que cheguemos a Deus.
Vai aprender o que a Bíblia te conduz, te orienta. Para onde a Bíblia te leva para tu encontrar Deus. Vai aprender. Vai buscar nas Escrituras o que é que Deus orienta para a gente viver, por onde é, o que devemos fazer, o que devemos praticar. Está entendendo? Não fica aí preso no engano, achando que vai buscar a Deus por meio de conceito religioso, seja qual for a religião. Então, Jesus, em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus vai dizer isso, dentro desse contexto que eu estou explicando aqui. Nada do homem para com Deus é paralelo, é fora de Jesus. Ninguém pode crer em Deus se não crer em Jesus. Ninguém adora o Pai se não adorar o Filho. Aí o testemunho de Jeová faz, não, o Filho não é digno de adoração, só o Pai tem que ser adorado. Como é que você vai adorar o Pai? Como é que você vai conhecer o Pai? Como é que você vai crer no Pai? Como é que você vai chegar ao Pai? Como é que você vai conhecer a verdade que o Pai quer que tu conheça? Essa verdade é o Filho. A adoração está pelo Filho. A palavra de Deus vai ordenar os anjos a adorar o Filho, quanto mais os homens. Todos os anjos de Deus, o Deus Pai Espírito, adorem o Filho, que é Deus na sua essência. Então, o Testemunho de Jeová faz uma separação de Jesus como um Deus, mas um Deus qualquer, como qualquer outro que se diz Deus. Do Pai, que é o único que deve ser adorado. Agora eu pergunto, como, meu amigo, você vai adorar o Pai se não tem o conhecimento dele? Deus não recebe adoração de ninguém sem passar por Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é o nosso mediador. Sabe o que isso quer dizer? Que é por ele que eu tenho acesso a Deus. É por ele que Deus recebe o louvor, a adoração, a minha vida, o meu viver. É por Cristo. Não é por nenhuma religião que diz que está pregando o verdadeiro nome de Deus, que é Jeová. Até porque Deus, esse ser, que Deus não é o nome, Deus está falando de um ser glorioso, soberano, criador. Ele não tem nome, porque Deus não é limitado. Deus não está preocupado que alguém conheça o nome dele. O testemunho que Deus dá para o homem crer nele e chegar a ele é do Filho. Deus não está dizendo a ninguém, para você chegar a mim, tem que conhecer o meu nome, vir pelo nome de Jeová. Não. Deus nos ensina que ninguém pode chegar a ele se não for pelo Filho, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for pelo Filho. Os testemunhos de Jeová estão dentro de uma doutrina de demônios que está cada dia mais levando eles para bem longe de Deus, cada dia mais que eles se aprofundam e vivem essa doutrina como verdade de Deus, eles estão perdidos dentro desse conhecimento, dessa doutrina de demônios. Eu digo sem ter medo. Não só a doutrina que prega a sociedade Torre de Vigia, que os testemunhos de Jeová são instruídos por ela, mas tantas outras doutrinas dentro de outros conceitos de religião, que é doutrina de demônios, que tira as pessoas de Cristo, irmão. Tiram as pessoas de Cristo. Quer ver uma dessas doutrinas dentro, pregada, instruindo o povo dentro do sistema religioso que tira o povo de Cristo? É a doutrina pregada dentro do sistema religioso evangélico, irmão. Alguém entende que as igrejas, a religião evangélica, é a verdadeira de Deus? Que o povo vai viver para Deus verdadeiramente dentro da igreja evangélica. E o povo lá entende que se não tiver nas igrejas evangélicas, não é de Deus. Porque a religião evangélica, as igrejas evangélicas, é onde o povo de Deus está. E eu quero dizer a você que uma das doutrinas de demônios pregada sublimemente, de uma forma sutil, que está levando muitos para o inferno, é a doutrina do sistema religioso igrejas evangélicas. Tira as pessoas de Cristo e as pessoas nem percebem. Leva as pessoas a desviar de Cristo. Leva as pessoas a buscar a Deus, salvação, por outro meio. E as pessoas entendem que estão lá adorando a Deus. Que estão vivendo para Deus. Dentro da formalidade das práticas, das atividades de culto, dentro dos movimentos religiosos, pensam que estão servindo a Deus.
ninguém pode estar em Deus, aprovado por Deus, recebendo o perdão de Deus. Ninguém pode alcançar a justificação de Deus. Ninguém pode ter a salvação de Deus. Ninguém pode estar na promessa da vida eterna com Deus, se não for por Jesus. Vou explicar de novo. Ninguém pode estar na vida com Deus, se não for por Jesus e em Jesus. O que é que o povo está aprendendo por aí? Não, para ser de Deus tem que estar ali, aqui e acolá. Para ser salvo tem que estar aqui, ali e acolá. Tem que praticar isso, aquilo outro. Tem que guardar isso, tem que viver assim, não pode usar isso, porque senão não é salvo. O povo está perdido, irmãos. A religião, eu sempre digo, é uma das portas do inferno, por onde vai levar muitos, e já tem levado milhares e milhões de pessoas para o inferno. E as pessoas se decepcionando, só vão cair em si quando já estiver lá. Porque enquanto estão aqui, endurece o coração, fecha os ouvidos, não abre sua visão para ver a luz de Deus, continuam guiados pelas trevas, aonde se firmam, achando que vão estar com Deus, dentro do seu conceito, valores e princípios religiosos, aonde são praticantes, devotos, se consagram seu viver. E isso leva-os à perdição. E muitos só vão cair em si quando partir daqui para a eternidade. Lá na eternidade vai ver que tudo aquilo, toda a promessa que viveu na religião, foi em vão, porque não livrou eles da condenação. Porque para o homem ser livre da condenação, para o homem estar em Deus, para o homem alcançar o perdão de Deus, que o mais importante é isso. Ninguém pode ter comunhão com Deus se não alcançar a remissão de pecados. Ninguém pode chegar a Deus se primeiro não for santificado, justificado e purificado dos seus pecados. E isso só acontece por meio de Cristo, por fé no sacrifício de Cristo. Só acontece isso na vida do indivíduo quando ele ouve o Evangelho e tem o entendimento do que o Evangelho mostra, do que foi operado na cruz de Cristo, e ele toma esse ato, esse fato que aconteceu, que o Evangelho mostra, quando ele crê nisso com o coração e passa a converter-se nessa direção que o Evangelho mostra, ele alcança a remissão de pecados. É aí que entra o batismo que Jesus fala em Marcos capítulo 16, 15. Quem crê e for batizado, aí será salvo. Então, a partir daí, o homem, por meio da fé em Jesus Cristo, ele é justificado, alcançado pela graça de Deus, recebedor do perdão de Deus, estando em comunhão com Deus, na promessa de Deus para a vida eterna. Quando ele crê em Jesus, não é quando ele vive dentro de religião, praticando penitência, flagelo, obrigação religiosa, cumprindo ordenança, trabalhos, tarefas, metas que colocam para o povo viver, praticar e cumprir, como se fosse meio de graça para o homem alcançar de Deus alguma coisa. É aí que o povo se perde na religião, porque a religião tira você do entendimento daquilo que o Evangelho nos mostra e lhe revela. A religião leva você a escravizar-se dentro de trabalho, tarefa e obrigação religiosa na vida formal dentro da religião. Então é por aí que eu quero que você entenda. Quando Jesus vai dizer aos irreligiosos que eles são filhos do diabo e não de Deus, lá em João capítulo 8, eles se diziam de Deus. Jesus vai dizer para eles, vocês têm por pai, não é Deus, é o diabo. Por quê? Jesus disse isso aos religiosos judeus. Vamos lá. Aquele povo estava questionando Jesus. Eles não aceitaram a doutrina de Cristo. A doutrina era a instrução, o ensinamento que Jesus dava para o povo a uma vida com Deus. Os religiosos não aceitavam. Por que eles não aceitavam? Porque eles se julgavam de Deus. Eles se julgavam a autoridade de Deus. Eles se colocavam como os mestres, os gurus do povo para levar o povo a Deus. É aí que Jesus diz, quem me segue, esse vai encontrar Deus, porque o único guru e mestre que me guia para a vida com Deus é Jesus, o pastor da minha alma. E os religiosos se julgavam as autoridades de Deus. O povo estava escravizado lá.
naquele tempo de Jesus, o povo estava escravizado na religião, porque quando Jesus veio, o conceito religioso de vida com Deus, como hoje existe, já existia lá no período, no tempo de Jesus. É aí que entra a situação que leva os religiosos a perseguir Jesus. Por quê? Porque a mensagem de Jesus colocava por terra e mostrava que tudo que o povo vivia na religião era mentira. Não levava o povo a Deus. E aí, os religiosos se incomodam. Por quê? Porque estavam perdendo pessoas. Porque as pessoas estavam convertendo-se a Cristo. A ponto deles dizer, olha, o povo está indo após ele. Eles estavam preocupados com o seu império que eles montaram dentro da religião, fizeram um grande negócio da religião, aonde eles dominavam sobre o povo, aonde eles lucravam sobre o povo, a ponto de Jesus chegar e ver que o templo estava vivendo o comércio religioso. Não tinha mais a instrução, o povo não estava mais buscando a Deus, o povo estava indo para o templo viver a formalidade religiosa e ser o negócio dos homens que fazia do povo o negócio dentro dos comércios que era praticado no templo lá em Jerusalém. Aquela dispensação que não serve mais hoje. A igreja de Cristo, os que estão em Cristo, não precisa ir para nenhum templo, nenhum lugar buscar a Deus. O povo ainda hoje dentro dessa mentira. Então Jesus chega e a mensagem de Jesus vai mostrar ao povo um caminho que realmente vai levar o povo a Deus. E a mensagem de Jesus reprovava e condenava tudo aquilo que a religião ensinava por meio dos líderes do sistema religioso. Mas os religiosos se julgavam de Deus. E eles chegam para Jesus dizendo que eram de Deus. A ponto de dizer que Jesus estava falando por demônios. A ponto de dizer que Jesus estava ali sendo um mensageiro de Beelzebul, do demônio, de Satanás, do diabo. Jesus vai dizer, vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem de Deus, vocês ouviam a doutrina que eu prego. Vocês resistem ao que eu prego. Porque a doutrina que eu prego não é minha. É do Pai que me enviou. Jesus disse isso. Está lá em João, capítulo 8. Deu a lidinha. Jesus vai dizer, a doutrina que eu prego não é minha, é do Pai que me enviou. Vocês têm por pai o diabo. Porque a direção de vocês está dentro da influência de Satanás, fazendo vocês negar a verdade que o Pai enviou à terra. Porque a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus é a própria verdade de Deus. E Jesus vai dizer aos religiosos que se diziam de Deus por meio da sua postura, da sua aparência, da sua vida de autoridade sobre o povo, eles achavam que era de Deus, porque estavam dentro de uma situação no sistema religioso, porque se colocavam como autoridade espiritual, que de Deus não. Para o povo, eles se colocavam como de Deus por meio da posição eclesiástica deles. Jesus vai dizer, vocês não, vocês são filhos do diabo, porque quem é de Deus não é quem está dentro de religião com posição dessa ou daquela. Quem é de Deus não é quem diz que é santo, que é de Deus. Quem é de Deus é aquele que ouve e guarda a palavra de Deus. E vocês não são de Deus, sabe por quê? Porque vocês não ouvem a palavra de Deus, não se submetem à palavra de Deus, não estão guiados pela palavra de Deus e resistem à palavra de Deus. Isso prova que vocês não são de Deus, são do diabo. Isso acontece hoje. Vai pregar a verdade do Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, para os católicos que estão dentro da doutrina católica, para os religiosos dentro das igrejas evangélicas, adventista, Assembleia de Deus, presbiteriana, Deus é amor. Vai pregar a verdade do Evangelho para eles. Vai pregar a verdade do Evangelho para os mormons. Vai pregar a verdade do Evangelho para os espíritas. Vai pregar a verdade do Evangelho para qualquer religioso de qualquer religião. Eles não aceitam. A verdade que eles acham que é de Deus é a que eles vivem dentro da religião. Eles não aceitam a verdade do Evangelho. E se alguém for pregar, vai aborrecê-los. Eles vão botar para correr. Eles vão perseguir. Eles vão expulsar do meio deles.
eles não vão dar ouvido, eles vão ranger os dentes, ficar irado, porque o diabo manipulou a mente deles com a mentira religiosa, para que eles continuem na perdição, levando eles a pensar que estão vivendo para Deus, a ponto deles endurecer o coração e tapar os ouvidos para não receber a correção da palavra de Deus. E eles dizem que são de Deus. É ou não é? Você vê algum religioso dizer que é do diabo? Católico, evangélico, espírita, budista, macumbeiro, seja qual for o grupo de pessoas que vivem no sistema religioso. Todos vão dizer que é de Deus. Evangélicos, espíritas, todos vão dizer que é de Deus. Agora, como é que eu identifico qual é o critério, o parâmetro, para que eu saiba que eu estou em Deus, para que eu conheça quem está na vontade de Deus? Não é uma religião, não é uma forma de se vestir religiosa, não é uma vida de devoção religiosa, não é uma vida de prática de usos e costumes. Ah, não, eu sou de Deus porque eu não uso brinco, eu não boto maquiagem, eu não vivo de bermuda, eu não ando sem camisa. Eu sou de Deus porque eu vou para a igreja, a minha vida de casa para a igreja, eu pratico a obra da igreja, eu vou para o culto, eu vou segunda, vou terça, vou quarta, vou quinta, vou sexta, eu vou para a campanha, vou para o pacto, vou para o voto, vou para o monte, vou para a vigília, vou para a consagração, vou para o trabalho de jejum, eu sou de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nada disso lhe identifica como de Deus. Nada disso lhe leva a Deus. Nada disso lhe torna, lhe faz ser de Deus. Você pode viver tudo isso a sua vida inteira. Nunca vai chegar a Deus. Porque o caminho para Deus e para que eu e você seja aceito de Deus, para que sejamos de Deus, para que estejamos aprovados por Deus, não é uma vida religiosa, não é uma instituição religiosa, não é prática de bondade, de usos e costumes, de formalidade religiosa. Para ser de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus e praticar ela na minha vida, no meu viver. Não praticar a formalidade religiosa, é praticar a palavra. É consagrar minha vida à palavra. É viver com o meu entendimento na palavra. É viver nos princípios e nos valores da palavra. Não de religião ou de igreja nenhuma. O próprio Deus vai dizer isso. Jeremias capítulo 7, versículo 23. Ele vai dizer isso para o povo que era dele, o povo de Judá. Mas Deus vai dizer, vocês não são meu povo porque são da nação de Israel. Mesmo que seja de Israel, de Judá, povo de Deus é quem guarda a palavra dele. O próprio Deus, através do profeta Jeremias, vai dizer, vocês só serão meu povo. Olha o que Deus está dizendo, irmão. Escuta o que Deus está dizendo. É o que Jesus vai dizer lá aos judeus. Judeu, povo, segundo a nação escolhida de Deus, Israel. Os judeus da tribo de Judá. O povo da promessa. Jesus vai dizer, Deus vai dizer, vocês só serão meu povo, se guardarem as minhas palavras e andar por todo o caminho que eu tenho vos mandado. Não é dentro de religião. Não é por meio de sacrifício religioso. Não é por meio de vida formal religiosa que vocês é de Deus. É quando vocês estão com a palavra no entendimento de vocês, guiando vocês, dirigindo vocês, trabalhando princípios e valores no entendimento de vocês. É aí que somos de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quem ouve a minha palavra e pratica, esse é o homem prudente, que edifica a sua casa na rocha. Vocês só serão meus discípulos, se guardar e praticar a minha palavra. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que ouve e pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta dizer Senhor, Senhor e não faz o que eu mando, não guarda a palavra do Senhor. Aquele que ouve e não pratica a palavra é como um homem que olha-se no espelho, se contempla e depois esquece daquilo que viu. Vida com Deus é na palavra, meu irmão. Ninguém pode chegar a Deus se não for pela palavra.
Eis a questão. Por onde o diabo trabalha na vida dos religiosos para fazer eles resistir à palavra, viver outro conceito por outros meios, valores e princípios da religião, preceitos de homens e não de Deus, aonde adoram a Deus em vão, vivem uma vida com Deus em vão, vivem uma vida de temor de servir a Deus em vão, porque não estão pela palavra, estão pelos preceitos dos homens, que é o que o povo vive dentro dos credos, dos dogmas, das obrigações de obediência dentro de religião. Porque o diabo, escuta uma coisa aqui, ele não vai trabalhar para tirar você de nenhuma igreja ou religião. Porque isso é uma estratégia dele. Foi ele que criou esse conceito de igreja e de religião. Para vocês estar dentro deles, desses ambientes, perdidos. O diabo não está preocupado em tirar você dessa igreja que você está. O diabo não está preocupado em tirar você dessa vida religiosa bonitinha que você vive. Todo formal, todo na postura de santo, de Deus. Todo dentro daquela confiança, se exaltando, se engrandecendo pela sua vida religiosa, se gloriando da sua vida religiosa. O diabo não está preocupado com isso. Ele quer que você continue achando eu sou de Deus porque eu não ando assim, eu não sou como aquele pecador, eu dou o dízimo, eu vou para a igreja, eu participo do conjunto, eu sou um dirigente de círculo de oração. Grande coisa. Isso não te faz mais de Deus do que ninguém. Não é esse o princípio para tu ser de Deus. Aí eu lembrei agora, falando nisso, da oração do publicano e o fariseu. O publicano ora desse jeito. Olha, Senhor, eu não sou como esse... o fariseu, aliás. Porque o publicano era considerado como uma classe de pecador, de miserável, de homens que não tinham Deus. Os fariseus, que eram religiosos, se julgavam de Deus. Aí Jesus vai agora e conta agora essa parábola, né? Esse relato da oração do publicano e do fariseu. Aí o publicano, o fariseu, chega e vai orar. Olha a oração do fariseu. Senhor, eu não sou como este publicano. Eu jejum, eu dou o dízimo, eu oro, eu estou no templo, eu sou religioso, mais ou menos assim. Eu não sou como ele. Ele orou mostrando a sua qualidade, mostrando a sua virtude, achando que Deus ia se impressionar com ele pela sua vida religiosa. E ele não foi atendido por Deus. Ele foi rejeitado por Deus. O religioso é rejeitado por Deus. Porque o religioso, ele tem um coração dentro da sua vaidade, dos seus valores e princípios, dentro da sua postura religiosa. Ele se louva porque pela sua religião, ele se gloria da sua religião. Ele se coloca como merecedor de Deus pelas suas virtudes. O religioso se julga de Deus pela sua vida religiosa. O fariseu foi reprovado. Olha a oração do publicano. Baixou a cabeça e disse, Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um miserável pecador. Ele reconheceu sua miséria, ele reconheceu que estava afastado de Deus, ele reconheceu a sua situação. É isso que Deus quer do religioso e do que não é religioso, que todos reconheçam a sua miséria e vão a ele arrependido, com o coração humilde, simples, quebrantado, para encontrar o socorro do Senhor por meio de Jesus. Não é por meio de igreja, da sua vida, da sua prática, da sua formalidade religiosa. Aí Jesus vai dizer, para a gente entender, quem foi justificado na oração? O fariseu ou o publicano? O publicano, aquele que era considerado pecador, homem perdido de Deus. O fariseu, que era religioso, pensava que era de Deus. É por isso que eu digo, irmão, eu estou sempre dizendo isso. Se tem um grupo de pessoas neste mundo que o maior número que vai para o inferno é o dos religiosos. O grupo de pessoa de maior número que vai para o inferno não é o de ladrão, não é o de idólatras, não é o de prostitutas, não é o de roubadores, é o de religiosos. Por quê? Porque o mundo está preso
na maior cadeia de Satanás, que é a religião. E o maior número de pessoas na humanidade vive dentro da religião, perdidos de Deus. Porque os religiosos estão na mentira do diabo, mas eles pensam que estão na verdade de Deus, negando a verdade de Deus. É aí que entra o que Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 1, versículo 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Por meio dos seus valores e princípios religiosos, eles negam a verdade de Deus e mudam a verdade de Deus em mentira. E Paulo vai dizer, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por quê? Porque na religião, quem é o governo que domina o povo? É o governo do homem. A autoridade eclesiástica dos líderes. No reino de Deus, qual é o governo que domina o povo de Deus? A igreja de Deus está sob o domínio e o governo de Cristo no reino de Deus. Não é do homem. E na religião eles servem a criatura. Eles honram a criatura. Eles consagram sua vida à criatura, não ao Criador. Porque na religião eles vivem com a sua vida devota e praticante aos homens, dentro daquilo que os homens estabelecem. E olha o que Deus vai dizer usando o profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. O temor desse povo para comigo consiste não na minha palavra, mas no mandamento de homens. Olha o que Deus diz, irmão. O povo está vivendo uma vida de Deus pelos homens, não por Cristo, não pela palavra de Deus. Está entendendo isso? Isso é muito sério que eu estou aqui informando, relatando e comunicando a vocês. Eu peço a vocês que observem o conteúdo da informação que eu levo. Analise e tente processar aquilo que eu estou ministrando para você entender a verdade de Deus por onde você vai ser liberto. Conhecer essa verdade. É preciso pregar, ministrar. O ministério que Deus deu, aqueles que eles vocacionou no meio dos irmãos da igreja, foi o ministério da palavra para a edificação do corpo. Edificar o corpo é edificar os irmãos. Edificar com quê? Edificar com a instrução, com a correção, com a orientação, o ensinamento da palavra, irmão. É para isso que Deus nos deu a vocação para o ministério da palavra. Então, Jesus vai dizer que os religiosos eram filhos do diabo. Os religiosos, fariseus. No período de Jesus, tinha saduceus, fariseus, escribas, outro grupo lá que os estudiosos falam dos essênios, e vários outros grupos religiosos. Todos esses grupos religiosos viviam na sua conformidade. Tinha uns que não concordavam com o outro, mas todos viviam na sua conformidade, cada um na sua. Ninguém incomoda ninguém. Aí vem Jesus, eita meu Jesus, glória a Deus quando a gente conhece essa verdade. Vai para lá, sistema do inferno religioso. Eu fui liberto, eu vivi preso nele, entendendo que minha vida com Deus era dentro dele. Mas eu fui liberto porque eu conheci a verdade. Glória a Deus por Jesus Cristo. Nós devemos se gloriar por Cristo nas nossas vidas. Não é pela nossa vida dentro da igreja. Aleluias. Glorieie-se no Senhor, meu irmão. Se glorieie no Senhor. Não se glorieie na sua forma de santidade religiosa, na sua vida de justiça religiosa, na sua vida de devoção religiosa, na sua vida dentro de instituição religiosa. Se glorieie no Senhor, meu irmão. Se é que você está em Cristo, se você já ouviu e crê nele. Primeiro tem que ver Jesus e depois crer. E eu só posso ver Jesus com a pregação do Evangelho para poder crer e ser salvo, como disse Jesus. Todos os grupos religiosos estavam lá na sua comodidade. Ninguém incomodava ninguém. Os saduceus não concordavam com os fariseus na questão doutrinária da ressurreição. Mas mesmo assim, cada um na sua. Quando Jesus vem, incomoda tanto o sistema religioso, que os saduceus se reúnem com os fariseus para calar Jesus, para parar Jesus. Os religiosos, é por isso que eu digo, se tem um grupo que mais resiste a Deus, não é os bêbados, não é os ladrões, não é os idólatras,
Se tem um grupo de pessoas que mais resiste a Deus, são os religiosos. Por quê, irmãos? Porque os religiosos, eles fecham o coração para a palavra de Deus. Porque eles estão na mentira do diabo, entendendo que eles são de Deus, dentro da religiosidade que eles vivem. Eles entendendo que são de Deus, eles não querem ouvir a palavra, a verdade, que os levará a Deus. Porque os maiores perseguidores de Jesus, no tempo de Cristo, quando estava nesta terra, como homem, lá em Jerusalém, lá em Israel, os maiores opositores e perseguidores de Jesus foram os religiosos. Os grupos religiosos se uniram contra Jesus, porque a mensagem de Jesus, o evangelho que Jesus veio pregando, mostrava ao pecador que não é por uma igreja que o homem encontra Deus, é por Cristo. Mostrava ao pecador que vida com Deus não é dentro de igreja, é por Cristo. Mostrava ao pecador que a verdade de Deus não é o que prega os homens dentro da igreja, é Cristo que ele prega. Mostrava ao pecador que o caminho para Deus, a porta de acesso a Deus, não é nenhuma igreja, nenhuma vida religiosa, era Cristo. Essa mensagem incomodou os religiosos, que estavam vendo seu negócio na religião, que era o povo, o negócio deles, caindo. E eles se preocuparam com os seus negócios, não com o povo. A preocupação dele era com o comércio deles, com o império deles, com o funcionamento do comércio deles. E eles se uniram, perseguiram Jesus, os religiosos. A maior oposição feita a Jesus foi pelos religiosos. A ponto de Jesus dizer: as meretrizes, os idólatras, os adúlteros entram primeiro no reino de Deus antes de vós. Os que estavam crendo em Jesus, os que quebrantaram o coração para Jesus, foram as prostitutas, os malfeitores, os corruptos, aqueles que eram julgados pecadores e os religiosos não. Foram esses que foram a Cristo arrependido, que receberam Jesus. Enquanto os religiosos, que se julgavam de Deus e santos, rejeitaram a Jesus. Dentro do seu entendimento da sua vida religiosa, rejeitaram a Jesus. Cuidado você, meu amigo religioso. Você pode estar enquadrado nesse contexto, pensando que é de Deus, e você está rejeitando a Deus, afastado de Deus, perdido de Deus e indo para uma eternidade de vergonha e desprezo eterno. Cuidado, meu amigo religioso. Não importa se você é da religião evangélica, católica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová. O que importa é que você conheça a verdade e seja liberto, estando em Cristo, que é o lugar da salvação, para o homem perdido estar, para que ele esteja salvo, guardado, aceito por Deus. É em Cristo, não é em religião nenhuma. Quando você se gloreia na religião, você está apartado de Cristo. Cuidado, meu amigo religioso. Eu estou aqui mostrando a palavra, não estou aqui julgando, condenando ninguém. Estou levando a verdade por onde você pode ser salvo e sair da condenação, porque condenado toda a humanidade já está. Por isso que Jesus vai dizer assim: eu não julgo quem não crê em mim nem ouve a minha palavra, porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Quem não crê nele e não ouve a palavra dele, Jesus disse, já tem quem julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus veio trazendo a verdade por onde o homem poderia se salvar. E quando a pessoa nega a verdade, resiste à verdade, despreza a verdade e não aceita a verdade, ele continua condenado, ele perde, despreza a oportunidade que ele tem para ser salvo. É aí que entra o trabalho do diabo. Foi Jesus quem disse lá em Lucas 8,12, que o diabo faz os homens negar a palavra, não aceitar a palavra. O diabo tira a palavra do entendimento do homem para que o homem não se salve crendo na palavra. Não é crendo dentro de igreja, guardando sábado, sendo batizado, vivendo ritual cerimonial. O homem só pode ser salvo se ele crer na palavra e se converter a Cristo e passar a andar a sua vida na palavra. Se eu viver na palavra. Esse é o trabalho do diabo. Ele não está preocupado em tirar ninguém de religião nenhuma. Ele criou essas diversas religiões.
Ele criou esses conceitos de igreja. Ele criou esses caminhos que o povo entende que vai viver a Deus por meio de igreja. O diabo está preocupado com isso. Foi ele que criou tudo isso para o povo estar perdido dentro delas, pensando que estão salvos. O diabo só está trabalhando para impedir você de conhecer a verdade, por onde você será salvo. O diabo não quer que você viva a sua vida devota, praticante da palavra. A palavra de Cristo. Ele quer que você viva a sua vida devota e praticante de obra, tarefa e obrigação de igreja. Por aí você continua perdido. O diabo ele trabalha para cegar o teu entendimento, para que a luz do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, não seja reconhecida no teu entendimento, que você não conheça a verdade do Evangelho, que você ande contrário à verdade do Evangelho, que você continue resistindo à verdade do Evangelho, que você continue desviado da verdade do Evangelho, porque é isso que está escrito, segundo as Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça o quê? A luz do Evangelho da glória de Cristo. É isso que o diabo trabalha, para impedir você de conhecer, de enxergar e de ter o esclarecimento da verdade que o Evangelho nos revela. Não é a verdade relativa de igreja, de pastor, de papa, de padre, de bispo, de apóstolo, de arcanjo, de evangelista, de presbítero. A verdade é uma só, é singular e absoluta. Essa verdade é Cristo, o que ele nos revelou no Evangelho. É nisso que temos que crer e ser conduzido numa vida com entendimento para com Deus, vivendo verdadeiramente por fé, aceito e aprovado por Deus. Com a nossa fé, no princípio do que o Evangelho revela. Não é com a nossa fé, vivendo crendice, vivendo credos, dogmas, regras, o legalismo dentro de nenhuma religião e igreja. A nossa fé tem que ser vivida com entendimento na palavra, no nosso viver, no nosso entendimento a palavra do Senhor. Amando quem nos persegue, fazendo bem a quem nos faz mal, não sendo hipócrita, mentiroso, não guardando ira, nem mágoa, nem fingimento no coração. Julgando não pela visão, não pela aparência, julgando pela reta justiça, dentro do princípio da palavra. É o juízo que eu faço, é por aqui, não é pelo que eu entendo, nem pela vida religiosa. Os religiosos julgam pela aparência, os religiosos julgam pelo critério da religião, os religiosos julgam as pessoas por meio da sua vida religiosa. Nós temos que viver a vida, no nosso viver, consagrando, praticando, sendo devoto a Cristo, pela palavra dele, não é por valores e princípios religiosos. Então, meus amados irmãos, é só um momento de esclarecimento que eu estou aqui trazendo para vocês. É um momento de instrução que edifica, que dá entendimento, que vai levar para você o esclarecimento para tirar você das trevas, do engano, da mentira, que você está preso, escravizado, onde você consagrou, devotou a sua vida, centralizou o seu viver, dentro da mentira religiosa pregada pelos homens, dentro das religiões. Conheça a verdade para ser liberto. Essa verdade que eu estou aqui ministrando, a verdade que é Jesus. Tudo aquilo que Jesus ensinou é o que Deus nos orienta para ganhar a vida com ele. Se alguém não traz a você o que Cristo ensinou, está ensinando outra coisa que Jesus não ensinou, saia daí. Esse não vem por Deus. Não tem ninguém que diga que é de Deus, que esteja pregando um outro evangelho. Movimentos vãs, levando o povo a viver um bocado de heresia, de doutrina de demônios. Dizer que é de Deus, profeta de Deus, é não, meu amigo. Não é quem diz que é apóstolo, profeta, pastor, ungido, homem de Deus, que é de Deus. Se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não tem a Deus. Não é de Deus. Quem não está pregando com fidelidade, se mantendo fiel ao Evangelho de Cristo, antes está prevaricando, criando outro meio, adicionando, não se mantendo fiel, não é de Deus. Está perdido do entendimento, corrompido, cego por Satanás, instrumento do diabo como se fosse de Deus, para levar a doutrina de demônios, para desviar você, que está sendo guiado por este líder, como se fosse a luz de Deus na tua vida para tu chegar a Deus. Cuidado.
Não coloque nenhum líder religioso como guru da tua vida espiritual com Deus. Não coloque nenhum homem como mestre espiritual da tua vida com Deus. Não coloque nenhum líder religioso como pai espiritual da tua vida de fé com Deus. Não coloque nenhum homem como pastor que guia a tua vida para com Deus. Jesus é esse guru, é esse mestre, é esse guia, é esse pastor, é a cabeça que guia a igreja, que somos nós, que estamos em Cristo, o corpo formado por pessoa, tem que ser guiada por Cristo. Ele é a luz que nos conduz na vida com Deus para não se perder, não apostatar e nem se conduzir novamente para a vida de escravidão, na mentira, no engano de Satanás. Precisamos perseverar, estando em Cristo, guiado por Cristo, fiel a Cristo, devoto a Cristo, aprendendo de Cristo, esperando em Cristo, crer em Cristo, seguir a Cristo, estar em Cristo e a palavra de Cristo em nós. Precisamos perseverar até o fim para ser salvo. Cuida de ti e da doutrina. A doutrina não é da igreja A, B, C, do pastor fulano, ciclano ou beltrano. Cuida de ti e da doutrina de Cristo para conduzir, guiar a tua vida numa vida com Deus verdadeiramente. Porque fazendo isso, tu continuarás no caminho da salvação. Mas se tu se perder e estiver vivendo uma vida com Deus, só na emoção, no entendimento corrompido, no oba-oba, sem ser prudente, analisar a tua vida dentro da palavra, se tu estás andando como Cristo orientou, se tu está com uma vida assim louca, tu estás perdida, estás perdido, estás desviado, desviada de Cristo, e pensa que estás andando com Ele, estás mortos, pensando que estás vivo, estás adorando, vivendo uma vida de sacrifício de tolo, adorando a Deus em vão. Tu estás sendo negócio do homem, escravo do sistema, produto da religião. Sai daí, irmãos. Sai do meio deles. Conheça a verdade e seja liberto e passe a viver uma vida com Deus livre, na liberdade que Jesus nos dá, com um fardo suave e leve. Não dentro de uma vida escravizada na religião, cheio de jugo e fardo pesado, de obrigação, de cumprir, não pode isso, não pode aquilo. A religião, vocês estão manipulados numa escravidão mental. O povo pensa que está livre e está preso na religião. O povo pensa que está salvo, perdido dentro da religião. O povo pensa que está em Deus, seguindo a direção do diabo na religião. Rejeitando a Deus, desviados de Deus. Faça uma análise, meu irmão. Seja prudente, faça o que Jesus disse. Examine as Escrituras para você conhecer o que Deus lhe orienta, aonde Deus lhe leva, qual o alvo da sua fé, qual o lugar e o meio que você tem que estar para estar na vida com Ele, recebendo a salvação dele. Examine a palavra de Deus, o que Jesus ensinou. E se algum vem até você, algum líder religioso, algum homem que diz que é ungido de Deus, não traz a doutrina de Cristo, não prega o que os apóstolos pregaram, é anátema. Pode vir um anjo do céu, pode vir qualquer um dizendo que é a autoridade espiritual de Deus para o povo, é mentira. Nós fomos chamados. Não foi para viver dentro de um sistema religioso, escravo, dominado, com fardos de obrigações, de tarefa, de sacrifício, de meta religiosa. Nós não fomos chamados para servir a Deus, centralizando o nosso viver dentro de nenhuma religião. Nós fomos chamados para ser libertos desses lugares, desses meios, dessa mentira de Satanás, para viver uma vida com Deus liberta, com o fardo suave e leve de Cristo, andando e guardando na nossa vida, no nosso viver, a palavra de Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Mais um trabalho de instrução por esse que vos fala. Seu amigo, irmão, em Cristo Jesus, irmão Wellington Ramos, com a vocação de evangelista que foi me dada para ministrar a verdade do Evangelho, fazer o bom combate da fé, levar a verdade, expondo a luz que dá entendimento aos que estão nas trevas. Esse é o meu trabalho no reino de Deus. O meu compromisso não é com o reino do homem, dentro de igreja nenhuma. O meu compromisso é no reino de Deus, em pregar a verdade do Evangelho, aonde eu estiver,
com a autoridade que foi me dada, com a unção que está em mim, que é o Espírito Santo, a autoridade que Cristo me deu, com a sabedoria, a vocação que Ele me deu para esse ministério. E aí eu peço a você que ouviu agora, que creia, meu amigo, para que você seja salvo, que pelo menos você use o senso crítico, vá buscar analisar o que você ouviu agora e compare com o que você está sendo instruído e vivendo. Porque muitos dos assuntos que eu falei aqui, o conteúdo dessa instrução que eu levei aqui, vai confrontar você que está vivendo a religiosidade. Eu peço a você que seja humilde, esteja mais atento a ouvir e analise tudo que você ouviu nessa instrução. Que eu creio que você vai receber a iluminação para o entendimento de Deus, por onde você vai ser liberto, conhecendo a verdade, através da pregação da verdade. Como vou ouvir a verdade se não há quem pregue? Como eu vou ouvir a verdade se eu estou sendo formado na mentira? É preciso ouvir a palavra de Deus para que haja a mudança e a transformação de Deus na nossa vida, no nosso viver, por meio da palavra. Não é por meio de obra, tarefa, trabalho, eventos e movimento religioso. É por meio da palavra. A fé, ela é pelo ouvir. E pelo ouvir, pela palavra de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Me visita lá no YouTube, no Quai, no Instagram, aqui no Face. Estou sempre levando para vocês, proporcionando momentos de sabedoria com ensino, instrução e esclarecimento da verdade que liberta para você. Amém?